Fala pessoal, Jonas da Quanto aqui, vamos para mais uma aula na criação aqui do seu primeiro jogo na Unity, né? Da nossa réplica do Flappy Bird. Nessa aula aqui o que a gente vai querer fazer é garantir que quando o pássaro encoste na pilastra, né? Quando o pássaro encoste ou na pilastra de cima ou na pilastra de baixo, ele morra, né? Ele para de funcionar. Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é que se a gente der play aqui, a gente vê que a pilastra anda, né? Ela reseta, o pássaro tá varando ela, né? Como se esses dois fossem só imagens. E, de fato, eles são só imagens. Lembra quando eu falei que a gente tem os componentes que dão comportamentos para os nossos objetos? E se a gente olhar nossos componentes aqui do pássaro, por exemplo, a gente tem o transform, que define a posição, né? A rotação, o tamanho dele no mundo. A gente tem o Smart Render, que define que ele tem uma imagem, né? Se eu desativo e ativo o Smart Render, ele some aqui, né? A gente tem o Rigid Body, que define que existe física nesse corpo, então ele tem massa, ele sofre influência da gravidade. E a gente tem nosso script pássaro, que é responsável por fazer esse pássaro pular. Em nenhum momento a gente falou que esse pássaro tem um corpo, tem um limite de físico ali, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente faz isso? Se você vir aqui em Edge Component e procurar por Collider, você vai ver que tem vários tipos de colisores aqui, tá? E esses são os caras responsáveis por definir o limite físico para o nosso personagem. No caso, eu vou usar o Box Collider 2D porque ele vai ser bom o suficiente pra gente e ele performaticamente é muito bom. É claro que num jogo dessa complexidade a gente não vai ter problema de performance, tá? Muito difícil que a gente tenha problema de performance, mas é muito frequente que se use o Box Collider porque quando você já tem uma cena mais complexa, o Box Collider, performaticamente falando, é o melhor colisor que a gente tem, tá? E geralmente ele dá conta do recado. Então, a gente vai ver que o nosso colisor, ele tá um pouco maior que o pássaro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse ícone aqui, ó, dentro do nosso componente, e aí eu vou poder modificar o tamanho desse colisor. Eu vou deixar ele um pouquinho até para dentro do pássaro, para dar uma brecha pro jogador, tá? Não ficar tão exato, assim, tão difícil. Mas aí é contigo se você quer fazer isso também. Beleza. Agora que o nosso pássaro tem um colisor, teoricamente, ele deve funcionar, né? Ó, vou dar um play, vamos pular aqui, fazer ele bater na pilastra. E opa, ele não bateu. Por que ele não bateu na pilastra? Porque assim como o pássaro precisa de um colisor para poder bater nas coisas, as pilastras também vão precisar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nessas minhas pilastras, tá? Não no objeto pai, mas nos objetos filhos desse objeto, tá? Onde tem o Smart Render da minha pilastra. Vou vir aqui, adicionar componente e colocar um Box Collider 2D. Vou fazer a mesma coisa, vou ajustar aqui esse componente, certo? Vou deixar um pouquinho mais para dentro da pilastra também. Vou vir na minha outra pilastra, vou adicionar um Box Collider também e colocar um pouquinho para dentro da minha pilastra da mesma forma. Na verdade, eu vou querer deixar até mais para dentro, porque eu não quero que o passarinho bata a cara no ar aqui quando ele estiver muito acima ou abaixo da ponta da pilastra aqui, né? Prefiro que o passarinho acabe entrando um pouco nela, o jogador tenha aquela sensação de ufa por pouco, do que ele se sinta injustiçado por ter batido no ar e perdido o jogo, né? Beleza, assim acho que já tá legal. Fechou. Agora sim, vamos ver se o passarinho está realmente batendo na pilastra. Então, ó, tô pulando aqui, encostando na pilastra. Opa, beleza. Ele caiu. Era isso que eu queria. Mas é claro, isso não é tudo. Eu ainda preciso programar esse meu pássaro para que quando ele bata na pilastra, eu não consiga pular mais, né? Porque no momento, se eu der play aqui no jogo, você vai ver, ó. Se eu encostar na pilastra, eu ainda consigo pular. Meio que significa que o jogo não acabou, quando na verdade ele já acabou. Então, como que a gente vai arrumar isso? Vamos lá no nosso código do pássaro. Então, ó, selecionei meu pássaro, vim aqui no componente pássaro, cliquei 2 vezes, esperar o Visual Studio abrir. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, vou criar uma nova variável do tipo bool, que é uma variável que representa um valor verdadeiro ou falso, tá? Uma variável do tipo bool só pode ter 2 valores, true e false. Vou chamar ela de pode jogar. Beleza, com essa variável criada, o que eu vou fazer? Aqui no meu método update, eu vou verificar se pode jogar é igual a verdadeiro. Lembrando que quando você está fazendo uma comparação, ou seja, você quer saber se esse valor é igual a verdadeiro ou não, você não usa só um igual, tá? Você usa 2 iguais. Você usa um igual quando você quer atribuir o valor. Então, se eu quisesse falar que pode jogar agora é verdadeiro, eu usaria um igual só e não usaria dentro do if também. Seria fora do if. Como eu quero verificar se pode jogar é igual ou não a verdadeiro, eu tenho que usar 2 iguais, beleza? Ok, verifiquei se pode jogar é verdadeiro. Se for verdadeiro, eu posso pular. Se não, não posso mais. Bom, beleza. Eu até tenho configurado aqui, então, que eu só posso pular se pode jogar é verdadeiro. E esse valor por padrão, por enquanto, a gente vai deixar começando como verdadeiro. Lá na Unity a gente vai deixar verdadeiro. Mas a gente ainda não falou que quando ele bate na pilastra, ele tem que se tornar falso, né? Então, mesmo que eu bata na pilastra ainda, eu ainda vou conseguir pular.
Para mudar isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui no código da pilastra, e a gente vai usar um método na Unity especial também, assim como o update start, um método que já vem ali no modo behavior, né, na classe principal da Unity, que é o onCollisionEnter2D. Percebe que quando você começa a escrever onCollision, né, ele já sugere aqui alguns métodos pra gente. É só você clicar 2 vezes no onCollisionEnter2D, tá? É muito importante que você selecione esse com 2D na frente, que ele vai construir o método aqui pra você. E aí, o que a gente vai querer fazer? O onCollisionEnter é um método muito legal, porque ele traz como um argumento do método, ou seja, uma informação junto com ele, quem que é o objeto que a gente colidiu. Então, lembrando que a gente está na pilastra. Então, quando houver a colisão entre o jogador e a pilastra, ele vai chamar de collision esse outro objeto. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, antes de tudo, a gente vai verificar se o collision, ou seja, essa coisa que a gente colidiu, .GameObject, .compareTag. Esse método é muito importante, porque com ele a gente pode passar uma tag e ele vai verificar se esse objeto que a gente colidiu, que a gente está chamando de collision, tem uma tag chamada player. Porque se tiver, eu sei que é o player que eu estou lidando aqui. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso falar collision, que a essa altura do campeonato eu já sei que é meu jogador, certo? .GameObject, .getComponent, ou seja, eu estou acessando o GameObject desse objeto que eu colidi. Estou acessando um componente específico dele. Que componente que eu quero acessar? Eu quero acessar o componente pássaro, certo? É importante fechar os parênteses aqui, tá? Porque depois de você usar o getComponent, ele exige esses parênteses. E olha só que legal. Se eu escrever agora .podeJogar, ele me oferece essa variável. E agora sim eu posso falar que ela é igual a falsa. Então, olha que legal, cara. Na hora que eu colidir com alguma coisa, lembrando que esse objeto é a pilastra, ele vai verificar se essa coisa que eu colidi, essa coisa que por enquanto eu chamo de collision, ele verifica se o GameObject dela tem a tag player. Lembrando que no momento ainda não tem a tag player, a gente vai colocar ela ainda, tá? No pássaro. Se tiver tag player, eu sei que eu tô lidando com o objeto do jogador aqui, eu vou pegar essa coisa que eu colidi, acessar o GameObject dela, acessar um componente do tipo pássaro, que a gente só tem um, então a gente sabe que vai acessar o componente certo, e mudar a variável desse componente pode jogar para falso. Lembrando que, ó, aqui no componente pássaro, a gente tem a variável pode jogar, beleza? Então, com isso pronto, vamos lá na Unity mudar a tag do passarinho e ver se funcionou. Então, como que a gente muda essa tag, né? Primeiro, o que é a tag? A tag é um tipo de marcador. Se você, por exemplo, tem a tag inimigo, você pode colocar essa tag em todos os inimigos que você tem no jogo. E toda vez que você fazer uma verificação se aquilo é um inimigo ou não, tem alguma ação, né? E aqui, para mudar essa tag, basta você vir embaixo do nome do objeto, aqui na aba Inspector, clicar em tag e selecionar a tag que você quer. Importante que a tag é case sensitive, tá? Então, letras maiúsculas diferem de letras minúsculas. No caso aqui, a gente vai colocar tag player com P maiúsculo. Aqui a gente colocou player com P maiúsculo também, beleza? Então, vamos dar um play aqui, vamos ver se vai funcionar. E para saber se vai funcionar, o que eu vou fazer é olhar esse pode jogar aqui. Vou deixar ele como verdadeiro. Se funcionar, na hora que eu colidir com a pilastra, ele tem que ficar falso. Vamos ver? Opa, não funcionou. Por que que não funcionou? Veja bem, o objeto pilastras é o objeto pi e ele não tem nenhum colisor, certo? E é aqui que está o nosso código pilastras. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é colocar aquele código de colisão aqui nos objetos filhos, que são os objetos que realmente têm um colisor que vai colidir com o pássaro. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, bem simples, na verdade. Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou criar um novo script, vou chamar ele de pilastra individual, beleza? Vou selecionar essas minhas duas pilastras individuais aqui e colocar meu código da pilastra individual, certo? E aí, abrindo o código dela, eu vou pegar aquele meu código do onCollisionEnter2D que está nas minhas pilastras, vou recortar ele e vou jogar aqui no meu pilastra individual. Agora sim, se eu vir aqui na Unity, ó, vou dar um play. Na hora que eu encostar, eu não consigo mais fazer o passarinho pular, porque o pode jogar aqui ficou falso, ó, de novo. Ele começa como verdadeiro, na hora que eu encostar na pilastra, ele vai se tornar falso. Beleza? Significa que eu perdi o jogo. Tranquilo? Então, com isso aqui finalizado, com você entendendo o método onCollisionEnter2D, na próxima aula a gente vai falar sobre um outro método que também envolve colisores, só que uma variação, né, dos colisores que a gente tem na Unity. Lembrando que se você não tiver acesso a essas artes aqui, você pode olhar o comentário fixado, tem um link para você poder baixar as artes que a gente está usando nesse projeto. Então, se inscreva no canal para poder receber mais vídeos, mais guias sobre Unity. Curta o vídeo para ajudar o YouTube a promover esse vídeo para outras pessoas e te vejo na próxima aula.